eu não posso falar o que eu gostaria de falar, viu? Mas já falou. Deu para perceber. A gente bota o pi. Isso me leva a crer que você quer mudar o famoso sistema que todo mundo fala, né? Com certeza. O pessoal também te chamava de... Inventaram que você era gay. E você já falou disso. Falta do que fazer, né? Tu pegou corda quando te chamaram de Harry Potter? Não. Ainda bem, porque eu fui um dos primeiros. Como é que tu encara as críticas? Quando uma pessoa fala com você, por exemplo... Depende de quem tá criticando. Se for um adversário meu, eu falo aquela velha frase, né? Bebam água porque vão ter que me engolir. Né? Coragem ou loucura? Eu deixo pra você definir o que eu tenho. Senhoras e senhores, hoje eu vou receber um amigo, uma pessoa que eu admiro há muito tempo, e eu já contei isso nas minhas redes sociais, fui muito tocado, porque eu conheço de perto a realidade de muitas mães, muitos pais que têm ali o seu filho, o PCD, e uma das coisas que me tocou muito de me aproximar do nosso convidado de hoje foi o fato de ele ser tão focado em poder contribuir com essas famílias. Além do que a inteligência dele, a forma como ele encara a política, eu venho pedindo há muito tempo para estar de frente hoje, batendo um papo com o Amon, que está aqui hoje comigo. E aí, Amon? Olá, Márcio. Olá a toda a equipe do Márcio que está aqui conosco hoje. A você que está nos assistindo aí de casa, muito obrigado pelo teu convite, Márcio. Pô, cara, eu tô tão feliz de estar aqui batendo esse papo contigo, porque faz mais de 2 anos que eu tento te encontrar, sabia? Com certeza. E é uma honra estar aqui hoje com você. Olha, a primeira coisa que chama a atenção de muita gente por onde eu venho passando é a coragem do Amon de enfrentar nesse momento 2 máquinas. De um lado, todos nós sabemos, um candidato que tem as vantagens, né, da máquina A, vamos dizer assim, o outro da máquina B, para não falar governo e prefeitura. Mas deixa eu te falar uma coisa. Teve algum momento que você fica assim, poxa vida, eu não posso ter medo disso? Como é que passa na tua cabeça quando você vê essa situação nesse momento que você está vivendo? Todos os dias a pressão que vem para cima da nossa equipe é muito grande e isso me faz sempre refletir quanto à responsabilidade que eu tenho nas mãos, que é a vida dessas pessoas que trabalham conosco, que me apoiam e assim por diante. Em janeiro tentaram ali fazer algumas sacanagens comigo, em dezembro também, mas eu escolhi ali enfrentar eles e por isso hoje sou candidato à Prefeitura de Manaus. Aos meus 17 anos de idade, Márcio, o meu tio, que era autista, faleceu. Ele foi levado de ambulância para o 28 de agosto e lá não tinha medicamento, lá não tinha enfermeiro e médico recebendo salário em dia, lá não tinha alimento para os pacientes. Eu prometi a mim mesmo que eu iria mudar isso um dia, e eu quero mudar isso. Eu comecei fazendo trabalho voluntário em algumas instituições e depois decidi ir para a vida da política partidária para fazer pessoas como você que estão nos assistindo hoje, ocuparem esses espaços de poder. E acredito que estando na Prefeitura de Manaus eu posso fazer mais do que como vereador ou como deputado federal. Amon, tu é um cara muito diferenciado. As pessoas comentam isso, é notório a forma como você tem as respostas prontas, você é um cara que nós percebemos quando fala, sabe o que está falando, e isso me chamou muita atenção. No começo, a primeira vez que eu te vi. Isso daí nos passa uma confiança. Cara, é uma boa resposta para quem fala que você não é preparado, né? A primeira coisa que falavam é que você não é preparado. Como que tu encara isso? Tu estuda de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tu lê muitos livros. Eu queria que tu falasse sobre isso, sobre o não preparado que todo mundo fala que você é. Olha, além de estudar Direito e Jornalismo, eu também sou formado em Gestão Pública, faço mestrado em Ciências Políticas e Relações Internacionais e, acima de tudo, tenho uma equipe que é a mais preparada dessa cidade, que
mais do que qualquer coisa que eu possa estudar, são pessoas ali da UFAM, da UEA, que nunca tiveram oportunidade de ocupar um espaço lá na Prefeitura de Manaus, mas que comigo vão ter. Eu faço processo seletivo para quem são as pessoas que me acompanham, seja no gabinete de deputado ou no gabinete antes do de vereador. E é isso que eu vou fazer na Prefeitura de Manaus. Com a melhor equipe possível, uma comissão técnica de especialistas, eu espero ali poder contribuir mais do que qualquer outro prefeito que já passou na história da cidade de Manaus nessa gestão. Cara, isso me leva a crer que você quer mudar o famoso sistema que todo mundo fala, né? Com certeza. Eu entro no poder, eu pego meus amigos, pego minha família, vou apadrinhar quem foi legal comigo na campanha, vamos dizer assim. E nada mais justo do que realmente estar trabalhando na prefeitura, ou no governo, pessoas técnicas, né, amor? Márcio, no nosso caso nós temos uma vantagem, é que quem está comigo na campanha já são essas pessoas técnicas que terão ali a oportunidade de ocupar esses espaços na prefeitura. Então, óbvio que para além dessas pessoas, nós vamos abrir os processos seletivos para quaisquer outros especialistas que não estejam comigo hoje tenham a oportunidade de contribuir ali com a gestão, com o seu conhecimento técnico. Mas, ao contrário de muitos candidatos, eu faço questão de me acompanhar desde já na nossa equipe, na nossa comissão de plano de governo desses especialistas. Começando ali pega aí do teu lado, 600 e poucas páginas de propostas e Sim. As pessoas falando que você não tinha proposta, qual é a tua proposta? Fala pra mim, como nasce tudo isso aí que eu nunca vi. Como é que o cara vem querer dizer que aqui não tem proposta, rapaz? Isso é o maior plano de governo do Brasil, só que a gente já teve algumas dezenas ou centenas de assinaturas de especialistas. É um plano completíssimo que, para além de uma lista de promessas impossíveis de serem cumpridas em 4 anos, nós temos aqui, para cada uma das propostas, um estudo completo de dezenas de páginas mostrando a necessidade da implementação dessa proposta, o que está acontecendo de errado e por que essa proposta específica serve para a cidade de Manaus. A gente mostra aqui também de onde vão sair os recursos para as intervenções viárias que eu estou propondo aqui, os viadutos, as obras, o hospital municipal, dentre várias outras coisas. Está tudo aqui. Cara, é uma bíblia isso aí, né? Me dá aqui, deixa eu sentir o peso. Isso aqui é muita responsabilidade, hein, amor? Isso aqui, olha só, cara, e o legal que tá tudo explicando o porquê, como vai, o porquê, o pra quê, tudo bonitinho, né? Isso aqui foi feito por especialistas. Sim. Aqui no final a gente tem a ficha técnica, Márcio. No finalzinho, a gente tem aqui, para além das referências bibliográficas, aliás, essa tá no início. Tô vendo aqui, tem mais de uma fontes, vez, né? Aqui na capa, ó. E também tem muita fonte, né? É isso aí, tá? A lista de especialistas que contribuiu aqui com a elaboração desse documento. Caramba, esses aqui são os coautores, mas além deles, nós temos também assinaturas de algumas centenas de especialistas que assinaram endossando. Então não são coautores, mas assinaram endossando esse livro aqui, que é um livro sobre como melhorar a cidade de Manaus. É um livro técnico com metodologia científica, referências bibliográficas, tudo formatado na BNT, enfim. Amor, olha só. Manaus, quando sai notícia nas grandes mídias nacionais, sempre sai uma notícia ruim. A nossa cidade... já tem até a galera fala assim, vai passar algo no Fantástico, vai passar algo no jornal é uma notícia ruim. E, no entanto, eu vejo que, por exemplo, uma cidade como Recife, Florianópolis, são cidades que estão tendo coisas positivas, né? Então, notícias boas. A minha pergunta é, tu tem esse compromisso de fazer Manaus voltar a ser uma cidade com notícias boas? E a outra, eu vou aproveitar já e emendar a segunda, cara, que é o seguinte, Manaus deveria ser a capital do mundo de referência do meio ambiente. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso também, que deveria ser
uma notícia boa. Manaus é a segunda pior capital do Brasil no quesito arborização. E eu gostaria de que na minha gestão, durante a minha gestão, a gente tenha uma manchete positiva na imprensa nacional. A de que Manaus terá o maior projeto de arborização na história do Brasil. A gente tem que fazer o cidadão que vive aqui ter um conforto térmico, ter uma vida melhor, uma qualidade de vida e assim por diante. Os estudos já mostram que quando a gente tem um ambiente que valoriza o meio, quando a gente tem um local que valoriza o meio ambiente, quando a gente mora num local que é arborizado, a gente tem menos problemas respiratórios, a gente sofre menos com a poluição do ar, a fumaça, por exemplo, dentre várias outras questões. Além de combater a proliferação das ilhas de calor ali nos centros urbanos, né? Outra manchete positiva que eu gostaria que Manaus tivesse é de que Manaus constrói ali o primeiro hospital municipal na história do Amazonas. E essa é uma meta minha, isso tá aqui no nosso plano de governo. Além do hospital veterinário, a gente tem também o hospital municipal, né? Além do hospital municipal, a gente tem também o hospital veterinário. E com esse plano de governo, eu acredito que nós teremos essas manchetes positivas aí. A outra pergunta que eu te fiz é por que Manaus não é uma referência mundial de meio ambiente? Né? Olha, acho que falta vergonha na cara dos políticos aqui. Ao invés de eles se preocuparem com o que realmente importa, a vida das pessoas, o meio ambiente, enfim, eles se preocupam muito mais em botar dinheiro no bolso, né? Como é que tu encara as críticas? Quando uma pessoa fala com você, por exemplo... Depende de quem tá criticando. Se for um adversário meu, eu falo aquela velha frase, né? Bebam água porque vão ter que me engolir. Aliás, uma curiosidade. O Beba Água, olha aí, tá bebendo uma água. O Beba Água ficou na história, cara. Tu tem noção disso? Eu já vi, por exemplo, o cara chegar num bar e falar assim, eu queria tomar uma, mano, a cerveja acabou, mas beba água. Tudo virou um motivo que te lembra o amor. Eu queria um x-salada. Mano, x-salada acabou, mas beba água. Tudo parece que virou uma linguagem de tipo assim, te contenta com isso, né? Isso como era no dia? Tu tinha pouco tempo para isso? Um segundo de tempo de TV. Foi a propaganda mais curta do Brasil, ali, uma propaganda completa, né? E a ideia foi mostrar ali uma forma de protesto contra outros candidatos. Enquanto os caras chegam lá na TV para mentir para você, a minha ideia era falar a verdade, como eu continuo fazendo hoje quando eu coloco o meu horário eleitoral. Beba Água ficou para a história, cara, né? E eu Beba Água num debate, quando o cara tá muito exaltado, ó, beba água, aí parece assim que é um poder, o quê? Joga, beba água. Amor, olha só, eu conheci o senador Jefferson Pérez há muito tempo atrás, e ele tinha um jeito muito sisudo, muito sério, muito honesto com as verdades ali dele. Ele é uma inspiração pra mim. Ele é uma inspiração pra ti? Sim. Cara, a primeira vez que eu te vi, eu falei, bicho, esse cara me lembra o Jefferson Pérez, não sei por quê. Porque, assim, a maneira como tu, quando foi vereador, que tu conduzia as denúncias, que tu ia lá. Eu tenho uma imagem tua, tu chegando de colete numa escola que estava abandonada, não deixaram tu entrar. A escola estava, e tu entrou na escola, foi mostrar. Cara, olha o que esse cara tá fazendo, cara. Conta pra mim, assim, como é que tu realmente olha quando alguém fala pra você, pô, esse cara é muito chato, desculpa, ele é muito cri-cri, bicho. Fala pra mim, o que tu pensa nessa hora? Como é que é teu modo mesmo de agir? É uma filosofia de vida, pronto? Sim, além de uma filosofia de vida, o meu entendimento é de que eu simplesmente faço o que é a minha obrigação fazer. Então, como vereador, eu fiscalizei as escolas e descobri aquela história das merendas com itens vencidos, né, da merenda escolar com itens vencidos, porque acredito que é o meu dever fiscalizar, assim como hoje faço isso como deputado federal. E como prefeito de Manaus, eu vou ali colaborar com as fiscalizações e eu vou fiscalizar a minha própria administração. Eu vou garantir que o meu secretário não seja aquele que vai desviar dinheiro público. Eu vou, ao primeiro sinal ali de uma denúncia grave, afastar os secretários, entre outras questões, outras posturas que eu acredito que são as posturas corretas ali para um gestor, né?
Mas a Amon tem que ter muita coragem para fazer isso e também muita determinação. Ou Como é que coragem tu... ou loucura na cabeça, né? Coragem ou loucura. Eu Eu quando eu deixo pra fiz... você definir o que que eu tenho. Uns me falam assim, cara, tu é muito louco. Eu fazia um show no teatro que era uma loucura, eu não tinha roteiro. E aí a equipe que trabalhava comigo, bicho, é muito louco fazer isso dessa forma. Eu combinava na hora e tal. Mas tem que ter, eu não sei se tu... Eu acho que tu tem esse sentimento também. Empreender, por exemplo, é você se jogar da montanha e aprender a voar, né? Sem paraquedas. Tu tem esse sentimento, parece que eu vou lá porque eu acredito e vou botar a cara e vou fiscalizar, vou enfrentar. Como é que tu vê Manaus nos próximos 10 anos? Olha, eu espero que Manaus seja uma cidade melhor para se viver, uma cidade mais arborizada, uma cidade com a saúde melhor, uma cidade com um hospital veterinário, um hospital municipal, um SAMU bem equipado, um SAMU aéreo, quem sabe, escolas com merenda de qualidade. É isso que eu quero. Eu quero ter filhos e daqui a 10, 15 anos eu quero que esses filhos possam sair de casa sem o medo de não voltarem com vida ou de voltarem sem o celular. Eu quero que esses filhos saibam que se eles chamarem uma ambulância, eles vão ser levados para um hospital que tem medicamentos. É isso que eu quero para a cidade. Professor, tu sabe que professores foram muito importantes na minha vida. Quando eu vejo que um professor não é respeitado, isso me dói a alma. Sim. O que os professores da nossa Manaus podem esperar do Amon? Olha, primeiro eu também quero dizer que eu tenho um profundo respeito aos meus professores. Inclusive, eu chamei esses professores, as pessoas que já passaram pela minha vida e que me ensinaram para participar desse projeto, e por isso eles estão aqui comigo hoje, assinando em coautoria aqui o nosso plano de governo. E parte das propostas que eu fiz junto com eles é a de valorização profissional dos professores. Valorizar o professor não é só fazer ele receber o que é direito dele no final do ano lá do Fundeb, por exemplo. É fazer ele trabalhar numa escola que tenha ali uma infraestrutura adequada, que tenha segurança, fazer com que ele tenha um material de trabalho adequado, é valorizar também o próprio aluno, é fazer com que ele tenha uma merenda de qualidade, com que os pais tenham oportunidades melhores e assim por diante. E a gente tem tudo isso no nosso plano de governo. Enquanto vereador e depois, enquanto deputado federal, eu fiz uma série de denúncias quanto à utilização potencialmente inadequada dos recursos do Fundeb. E ali naquelas denúncias, o que eu via era o dinheiro que poderia ir para valorizar um professor sendo utilizado ali para coisas que, no meu entendimento, não cabem. Eu entrei no portal da transparência em dezembro do ano passado e em janeiro desse ano. A gente olhou lá e não tinha dizendo como que o dinheiro do Fundeb está sendo gasto. Eu entrei agora, recentemente, e fui entrar lá nos detalhes e cadê? Não tinha as informações do dinheiro do Fundeb. Amon, por que acontece isso, cara? E a gente não tem realmente na prática, sei lá, uma fiscalização para parar na hora. Sabe, é notório que você vai numa escola e as crianças estão merendando aquela bolacha com suco, e aí vem o outro vereador e fala que merenda é merenda, não é um almoço, sabe, umas coisas. É notório o desvio de tanta grana da educação. Esse sistema não... Me diz, você como deputado federal, candidato a prefeito de Manaus, é possível na hora parar isso através de uma denúncia e ali, ó, estão roubando aqui? Por que a gente... Tanta denúncia acontecendo, tanto escândalo, e a coisa continua, parece que não está acontecendo nada. Olha, eu também tenho as minhas dúvidas, custo entender como que essas pessoas conseguem chegar depois no fim do dia e deitar a cabeça sem peso na consciência. Não dá pra gente tolerar que nas nossas escolas municipais ainda as crianças tenham que se contentar com a falta de proteína na merenda. Tem criança que sai de casa e que o único alimento que ela tem é na escola. Como é que o prefeito, os secretários, os vereadores, o vereador que falou isso não consegue entender isso, cara? É muito louco de imaginar que o cara sabe que desviou dinheiro
de uma alimentação. E, olha, eu vim de Tefé, sou do interior. Eu nunca imaginei na minha vida que Manaus tem gente passando fome. E hoje, o Amazonas tem gente passando fome. É muito difícil de imaginar. Mas uma das coisas, tu acha que influencia muito, é a corrupção? Com certeza. Inclusive, nessa questão de passar fome, enquanto eu era vereador, eu fiscalizei as cestas básicas entregues pela Secretaria Municipal de Assistência Social e encontrei, flagranteei, cestas básicas sendo entregues com itens vencidos e trocados por outros de menor valor. Os caras fizeram um esquema ali com cesta básica, que estava sendo entregue pra gente que estava passando fome, cara. Cara, é difícil de imaginar a frieza das pessoas, né, amor? A saúde, amor, bora falar um pouquinho sobre isso. Eu sempre falo que a Zona Leste tem a Avenida Grande Circular ali, e para quem é de Manaus, tem ali o Hospital João Lúcio, aí depois tem o Dr. Platão. Se você olhar para frente da Zona Leste, para frente da Grande Circular, para ali não tem mais nenhum hospital e aproximadamente, eu acho que moram ali 500.000 pessoas. Né? Eu já vi um estudo que ali teria que ter mais 4 hospitais. Esse hospital municipal que você pretende fazer, é lá nessa parte que não tem ali hospital? Sim. Porque é notório, Manaus para ali, você decola, não tem hospital ali. Bem mais para a Zona Leste ali, passando do George, Texas. Quando a gente olha no mapa, o pessoal, quem chama uma ambulância ou quem precisa de um atendimento médico tem que se deslocar até o Platão. Isso. Então há um vácuo ali no fornecimento dos serviços de saúde, na prestação de serviços de saúde pública, e nós entendemos que ali é necessário não apenas que a gente faça a unidade, né, do hospital municipal, como que a gente também amplie as unidades de saúde do município. Porque aquelas pessoas vêm para o hospital daqui e lógico que vai inchar o hospital do lado daqui, né? Então é urgente o hospital ali. Ali aquelas pessoas estão abandonadas, né? Não, fora que a pessoa que se acidenta ali, ela tem que pegar meia hora, 40 minutos de trânsito, muitas vezes, para poder chegar e ter o atendimento médico. Então daqui que ela faça o seu atendimento, ela já morreu, se for uma coisa grave. Qual seria a pena, na tua opinião, de quem rouba dinheiro da saúde? Eu não posso falar o que eu gostaria de falar, viu? Mas já falou. Deu para perceber. A gente bota o pi. Porque, amor, uma seringa que é desviada, O cara que faz isso tem que ir pro inferno. Pro inferno. Que eu não consigo, cara, entender. O cara, eu tô roubando dinheiro do remédio que era para atender crianças. Olha, eu sei a realidade, eu tô falando por mim, e eu sei que você sabe também. Mães de autistas, mãe de crianças que têm epilepsia, que não conseguem ter aquele... Eu esqueci o nome do remédio que precisa para controlar. E aí eu não consigo entender a frieza de uma pessoa de desviar remédios para cuidar dessas pessoas. Cara, bora falar de um outro que eu fui pego de surpresa quando eu soube que você tinha o espectro autista. Você sentiu muito preconceito logo no começo da sua carreira política por ser autista? Olha, logo no início as pessoas nem sabiam que eu tinha esse diagnóstico. Eu tenho esse diagnóstico desde os 14 anos de idade e como as pessoas não sabiam, então não era muito por ser, era por ser o esquisitão, ser o cara que entra e não... Ficava na dele. Exatamente. E muito por ser jovem também. Isso aconteceu muito no início. Agora eu já deixei de ser vereador, passei a ser deputado federal e já é um tratamento um pouco diferente dentro do meio político, mas as dificuldades continuam e existem ainda muitas ocasiões em que essas pessoas precisam ser relembradas. Né? Por que você decidiu falar que você tinha um espectro autista? Os meus adversários descobriram isso e começaram a usarem uns blogs vendidos aí para tentar me prejudicar. E então eu decidi jogar no ventilador porque eu entendo que ter esse diagnóstico e ser autista não me diminui 1 milímetro em relação a eles. Pelo contrário, diminui eles por tentarem usar isso contra mim. Eu tenho orgulho do meu diagnóstico. Desde meus 14 anos é uma jornada onde todos os dias eu
passo a me conhecer um pouco mais com esse diagnóstico, tenho acompanhamento com fonoaudiólogos, psicólogos e outros profissionais, e melhorei muito de lá pra cá. Na escola eu não tinha amigos, continuo não tendo na política, né? Bora fazer igual um bate-bola, um ping-pong, bora fazer aquela coisa que a Maria Gabriela falava, né? Você é gay, não tem isso. O pessoal também te chamava de... Inventaram que você era gay, e você já falou disso. É falta do que fazer, né? Os caras não têm o que argumentar contra mim, não tem como falar nada sobre a minha conduta, aí partem pra isso. Aí falam do autismo, falam de sexualidade, eu não sou gay, mas, enfim, é falta do que fazer. O cabelo também falam. Falam do cabelo. É porque a maioria dos políticos que estão aí é tudo careca, né? Tudo calvo, aí os caras com inveja desse cabelo aqui. Tu pegou corda quando te chamaram de Harry Potter? Não. Ah, ainda bem, porque eu fui um dos primeiros. Eu coloquei, quando tu começou, eu colocava a tua foto da campanha e botava as varinhas, assim, fazendo a escolha. E aí a galera, bicho, tá muito doido. Eu digo, não, cara, eu acho que ele é legal, ele vai gostar. Não pega corda. Não, inclusive em 2020 a gente fez até um adesivozinho do Harry Potter. Eu fiz uma palestra outro dia e aí eu falei sobre aproveitar os personagens para te ajudar. E aí eu falo assim, pô, que legal, o Amon não pega corda, ele pega trend, né? E você sabe, há muito tempo atrás eu imitava o Amazonino. E ele, hoje, se fosse ele conversando contigo, ele olhava para a câmera e dizia, meus irmãos, nesse momento, estou aqui com este jovem, esse rapaz, que eu tenho certeza que vai fazer transformações no meu estado. Um jovem que eu vejo. Quando eu era na idade dele, já sonhava. Tá vendo como passa? Tudo bem. Teve algum momento, e eu queria esclarecer isso, que você fala sobre a nova política, a nova maneira de olhar para a política, olhar para o futuro, como fazer a política. Você acha, ou você não gosta, me explica melhor isso, não querer alguma imagem de políticos, tipo o Amazonino, sei lá, outros políticos. Como é que tu vê essa situação, amor? Ah, porque tem pessoas que falam assim, ele não gosta dos políticos, ele só pensa na política dele. Eu queria que tu esclarecesse isso pra gente. Olha, logo no início da minha trajetória, eu sempre fiz muita questão de não aparecer com outros políticos porque eu quero ter personalidade própria. E já tem tantos candidatos a vereador, a deputado federal, estadual, que pegam carona, sabe? Em Lula, Bolsonaro, antes disso, em Amazonino. E eu acho isso muito feio. A gente precisa mostrar para as pessoas o que a gente pensa de verdade. Então, por isso eu sempre fiz tanta questão e continuo fazendo questão de não aparecer com nenhum outro político, de não ficar pegando carona, de mostrar o que eu vi, o que eu vim fazer, o que eu penso. Então é mais uma questão, por exemplo, para não dar ali um meiose mitose, né? Na minha opinião, é uma questão de respeito com o eleitor. Já tem muita gente falsa fingindo que é Lula, ou que é Bolsonaro, ou que era amazonino, e eu acho que, sabe, mostrar quem você é de verdade, ser autêntico, é uma forma de respeitar o eleitor. E você respeita a história de cada um, lógico. Óbvio, então o amazonino ele fez muito por esse estado, eu fui do partido dele nas 2 eleições em que eu estive, ele foi o cara que mais construiu hospitais, foi o cara que mais fez por esse estado, ele fez a UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, transformou a vida de dezenas ou centenas de milhares de amazonenses que hoje trabalham, seja aqui no Amazonas ou fora, por conta dele. Então, isso é muito admirável. É óbvio que todo mundo tem os seus erros durante a sua trajetória, o amazonino teve erros sim, mas eu acho que esses acertos, como construir a maior universidade da história do Amazonas, em muitos superam. É legal tu falar disso. Como eu estava começando ali, que eu falei que eu imitava ele, na campanha era para ter... Eu tinha imaginado até uma peça dele. Eu estava aqui, meus irmãos, aqui quem está falando, aí ele chegava e dizia, todo mundo tenta ser o negão, mas só tem um de verdade. Aí pegava, né? Eu pensei, não usaram. Sabe o que eles faziam? Eles me esculhambavam.
Aí um tempo eu imitava a Dilma, né? Porque meu governo, a partir de agora. Aí eu fazia a Dilma. Aí me esculhambava, eu digo, cara, essa galera não consegue ver que era para aproveitar isso, como o Carioca fazia no Pânico, imitando a galera, como eu fazia aqui. Aí era o contrário, eles me detonavam, né? Falavam, esse bicho aí fica só detonando a gente, ninguém conseguia ver. E eu vi que tu acabou pegando carona na história do Harry Potter. Por isso que eu falei, o amor não pega corda, ele pega trend, né? Se tu fosse me imitar, como é que seria? Não teria que fazer um estudo. Fazer um estudo ainda. Cara, mas tu tem, assim, uma coisa muito legal. Tu chega e olha. Isso é um absurdo. No meu governo, vocês vão... Tá vendo? Tá vendo? Muitos tentam, mas só tem uma mão. Cara, olha só. Pra gente finalizar, eu comecei a trabalhar na política, não entrei na política, comecei a trabalhar em 98, 94. E eu fui criado pensando sempre em como poder ajudar o próximo. E a política, eu comecei a trabalhar, contribuir com algumas campanhas, porque eu queria saber como ajudar as pessoas. E eu acho que isso me atraiu. Eu gosto de política. E a outra coisa que me preocupa é o futuro do nosso Estado. Como eu te falei, eu estou cansado de ver tantas notícias ruins nível nacional e parece que a gente não melhora. Eu sempre vejo o João Gomes como um cara que há muito tempo atrás, quando entrou na política, sofreu os mesmos preconceitos que você. Novo, inexperiente, não está preparado e hoje está dando um show. João Campos, né? O João Campos, né? O João Campos de Recife. E Recife hoje vai receber agora o GEBS, que é os Jogos Estudantis, Brasileiros Estudantis. Eu estou aqui feliz da vida que meu filho vai representar o Amazonas, jogando basquete pelo La Salle. Não sei para quem ele puxou, porque eu sou um atleta, né? Tu já percebeu. E eu fico, amor, com um pouquinho de inveja do Recife. E eu queria ter mais orgulho do nosso Amazonas. Eu sou um apaixonado pelo Amazonas. Meu modo de falar, o meu humor, as minhas comidas. Eu sou apaixonado por isso aqui. E eu queria muito que a gente fosse a nova Recife. E eu queria que tu assumisse esse compromisso com a gente. Com e certeza. pedir a Deus que você ganhe, que você faça um trabalho honesto, claro. As pessoas que vão votar em você, elas acreditam muito nesse livro aqui, mas mais do que isso, elas acreditam que Manaus pode melhorar. E eu queria que a gente encerrasse você falando mesmo, do fundo do coração, como é que você vai se dedicar para a gente ser melhor do que Recife. Recife ainda é uma cidade, Márcio, que tem muitos desafios, até maiores do que os de Manaus, mas enquanto lá que tinha índices inferiores, eles tiveram um prefeito ali exemplar, que foi o que mais abriu vagas em creches, o que mais fez tudo por aquela cidade, e inclusive nas ruas onde eu morei, lá em Recife, até os meus 5 anos de idade, o que eu escuto são só pessoas elogiando o João, que provavelmente vai ser eleito ali no primeiro turno. Em Manaus a gente vê uma prefeitura com tantos problemas. O que eu quero é que daqui a 15 anos o meu futuro filho ou filha possa sair de casa e conseguir andar, sabe? Sem ter medo de não voltar para casa com vida ou de voltar para casa sem o celular. Eu quero que daqui a 15 anos o meu filho ou a minha filha que eu quero ter olhe para trás e veja, o meu pai construiu o primeiro hospital municipal na história da cidade de Manaus. Eu quero que o teu filho e a tua filha daqui a 15 anos veja a merenda escolar de qualidade e saiba que isso acontece porque criaram na prefeitura de Manaus um sistema de fiscalização adequado. Eu quero que daqui a alguns anos as pessoas olhem essa cidade e vejam uma Manaus onde a gente valoriza o meio ambiente, ao invés de construir um prédio no meio de um parque, derrubando as árvores do parque e dizendo que isso é para preservar o meio ambiente. Isso é o que a prefeitura está fazendo lá para construir o prédio da SEMAS, no Parque dos Bilhares. O Parque dos Bilhares em breve será só bilhares, que estão tirando as árvores para construir um prédio.
E agora a última, tá? A última. O que é Deus pra ti? Cara, Deus pra mim é bondade, é o que eu acho que falta, sabe? Muitas vezes na política, faltam os 10 mandamentos, falta amor ao próximo. Os caras entram na política só pra botar dinheiro no bolso e não pensam no próximo, não pensam em nada disso. A política precisa mais de Deus e precisa mais dos 10 mandamentos, especialmente do sétimo, não roubarás. Senhoras e senhores, maninhos e maninhas, esse é o Amor Mandel. Há 2 anos eu queria muito falar com ele e agora a gente se encontrou. Cara, Deus ilumine sua caminhada. E eu quero aqui falar um monte de coisa, mas eu não posso falar. Mas você sabe dos meus sentimentos, da minha... Ó, por mim pode, viu? Quem não deixa é a Justiça Eleitoral falar o que ele quer. Então fala aí, vai. Olha, no dia 6 de outubro é 23. Afinal de contas, eu não posso falar, mas haverá sinais. Beba água. Amor, valeu. Tudo de Obrigado, bom. Márcio. Saúde. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado. Valeu, gente.